Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Começa agora Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, interatividade, provocações. 2 horas de encontro pelo rádio. Mensagens que Chegam pela Manhã. Rádio Inverso. Tudo de bom pra você. Tá no ar mais um Mensagens que Chegam pela Manhã. Que não seja mais um Mensagens que Chegam pela Manhã. Como não é mais um mundo incrível, como não é mais um dia, como nada se repete exatamente como foi no dia anterior. Tudo se renova, tudo tem um componente novo. Potencialmente, cada dia, cada minuto, cada momento carrega a semente de outras possibilidades, de outras realidades, de mudanças absurdas. Eu me lembro de um texto meu, acho que é do Éden, que diz assim: geralmente as grandes mudanças, as grandes reviravoltas da vida não tem aviso prévio, não vão avisando assim, pelo menos não muito escancaradamente. Não é que você dobra uma esquina e de repente alguém aparece dizendo: olha, uma grande mudança, tudo mudará na sua vida. As mudanças são compostas de lentos, graduais e às vezes imperceptíveis movimentos. E hoje é um desses. Todos os dias são dias de movimentos, todos os momentos são dias de modificação. Cada instante, cada segundo, cada frame da vida segura ou traz ou retém a semente de uma outra possibilidade, de uma outra história. Hoje a sua história pode ser completamente diferente do que vinha sido até então. Tudo pode mudar, sim, porque quando muda na gente, muda dentro. Eu sei que essa história é absolutamente desgastada, né, com mensagens de positivismo, de autoajuda. Eu mesmo fico um pouco inquieto de falar sobre isso, mas por isso nenhum programa é igual ao outro, nem o dia é igual ao outro, e você hoje não é igual como era ontem, e nem como será amanhã. Você está vivendo um momento único da sua vida, como todos os momentos são únicos. Então vamos dar a ele significado e torná-lo algo importante para essa caminhada, para essa construção que todos nós estamos fazendo em nós mesmos. Você ouviu agora há pouco o Antônio Pereira no Mundo Incrível, e o Antônio volta na nossa programação trazendo um momento Mundo Incrível, trazendo uma reflexão pra gente, junto com o Leonardo Siqueira, que também passará por aqui, e a Silvia Cavalaro também. Você que nos ouve já é convidado para participar dos nossos canais todos aqui. Nós temos o nosso e-mail contato@radioinverso.com. E o nosso WhatsApp é o 51992461960. Deu para anotar aí? 51992461960. Onde quer que você esteja, nesse único e inédito momento de vida que todos nós estamos vivendo, compartilhe aqui mensagens que chegam pela manhã. Às vezes é isso que a gente deve aprender a fazer, deixar rolar a vida e não ficar tentando controlar o tempo inteiro todos os movimentos dela, essa avidez. Eu até entendo você, mas muitas vezes nessa coisa de eu quero entender o significado, o que a vida está querendo me dizer, o que a vida, qual a lição embutida nessa experiência, nessa história, e as pessoas ficam vivendo angustiadas nessa tentativa, nessa busca de encontrar uma lição, uma resposta, algo que faça valer a pena e que entregue algum sentido para aquela experiência, e nessa perdem a oportunidade de viverem calmos, em paz, tranquilos, deixando a vida rolar, como o Planta Raiz cantou agora, e se colocam num movimento assim de muito desgaste, né? As mensagens em nossa volta sempre dão conta dessa expectativa, assim. O sentido da vida, o que a vida está querendo te dizer, qual é essa experiência aqui. E não faltam, abre aspas aqui, ajudadores, né? Pessoas que se colocam em uma posição de resposta, de proposta, de dizer a você qual o caminho. E você segue até determinado ponto e depois você sente que aquele caminho já não tem mais a ver contigo, faz mal ou não faz, mas te incomoda, te angustia, você segue por outro. E às vezes a gente passa a vida inteira nessa busca. Busca por caminhos, busca por respostas, buscas por soluções, buscas, o tempo inteiro. Será que o sentido da busca não é simplesmente parar de buscar? Será que o sentido das respostas que a gente fica tentando encontrar o tempo inteiro em todos os lugares não é simplesmente relaxar e deixar a vida levar, rolar, caminhar, andar e apreender, com 2 S, naturalmente, os significados que potencialmente estão em tudo?
Eu vivo dizendo aqui que, para mim, os significados não são os significados das experiências, dos acontecimentos, são das pessoas. Por isso mesmo, o acontecimento tem para muitas pessoas significados diferentes, porque não é um acontecimento, são as pessoas. Sou eu que vou enxergar esse acontecimento, essa experiência, e projetar nisso um determinado significado que tem a ver comigo, né? Não com o significado em si. E se tem a ver comigo, é isso. Está valendo. Daqui a pouco eu me movimento, como eu falei no começo do nosso encontro de hoje. Nunca um dia é igual ao outro, nunca um segundo é igual ao outro, nem um instante. Nós nunca somos os mesmos, nem um dia de nossas vidas. Hoje nós somos diferentes de ontem, amanhã seremos diferentes de hoje. Então as experiências também modificam, porque nos reflete. Eu me modifico, as experiências também. E tudo muda. O mundo inteiro à minha volta vai mudando. Então, nos cabe enxergar, viver a vida, olhar com mais calma, com mais paz, com menos pressa. Eu estou dizendo isso também porque no sábado eu publiquei um vídeo que fala sobre espiritualidade. Por que eu não uso mais esse termo no meu trabalho, né? E esse é um tema, te confesso, que cada vez me incomoda mais. Assim, eu não isso é uma coisa pessoal, eu não estou dizendo que é o correto ou que deve ser assim contigo, eu só estou me expondo aqui, mas eu te confesso que eu não consigo mais consumir nada que tenha no rótulo ali a proposta de espiritualidade. Pode ser uma fase minha, talvez, mas para mim isso saturou, sabe? Saturou, é muito arrumadinho, é muito organizadinho, é muito dogmático, é muito... fechado num casulinho, numa gaiolinha, e eu não consigo, eu não sou pássaro para viver em gaiola. Então, para você ser alguém que fala sobre espiritualidade, espera-se que seja esse assunto, essa linguagem, dessa maneira e coisas do tipo. Ontem, por exemplo, eu fiquei chateado porque eu recebi uma mensagem no YouTube de um cara que entrou no meu vídeo que eu tenho, acho que quase, ou por volta de 700 vídeos no meu canal, né? Um desses 700 vídeos é um vídeo de poucos minutos que fala sobre o curso que a gente vai dar agora no começo de junho, eu e o meu irmão. E o cara me descascou, dizendo assim que absurdo, cobrando para fazer um curso, ser um aproveitador. Eu achava que você está querendo, se aproveitar dos seus inscritos aqui no Facebook, tirar dinheiro. Como é que você está prometendo benefício espiritual cobrando? Eu fiquei, onde esse cara está vendo que eu estou prometendo benefício espiritual, né? Quando que eu propus isso? Quando que essa é a minha proposta? Quem sou eu para prometer benefício espiritual, né? Eu comecei a escrever uma resposta, eu ia dizer, entre outras coisas, que o valor desse curso não é necessário, e é um valor baixo, a gente ia pensar num valor baixo, não é algo que tem a ver só com o conteúdo do curso, mas também tem muito a ver com o nosso tempo. Eu e o meu irmão, e te confesso que até mais o meu irmão do que eu, temos nos dedicado muito a isso. Meu irmão tem passado fins de semana preparando todo o conteúdo, toda a matéria, tudo que vai ser dito. A gente está se falando direto, conversamos no sábado, no domingo, sobre as matérias diárias de 2 meses de curso, tal, enfim. Quem é o cara para vir com essa história? Aí eu fiquei pensando, né? A coisa do espiritual, do que se espera de uma proposta de alguém acima de tudo, que paira, que não come, que não paga contas, nada, alguém voando, planando, falando bondades. Eu não sou esse cara. Por isso eu vivo dizendo, falei nesse vídeo assim, é legal que as pessoas me ouçam com ceticismo, eu prefiro isso, do que com adesão, com devoção, com credulidade. Tem que ter ceticismo mesmo, para que a gente possa enxergar as pessoas como elas são. E esse achincalhamento lá dessa pessoa veio depois, né, que eu gravei o vídeo da espiritualidade. Por isso eu me recuso a caber nessas caixinhas, sabe? Me recuso a cumprir essa expectativa de gente. Ele terminou o texto dizendo o seguinte: eu não serei um desses caras que vai dar dinheiro, não sei o que. Eu falei, olha, a única coisa que eu escrevi, eu falei, olha, eu queria escrever uma resposta, mas não vale a pena. E felizmente você não é um desses caras. O curso não foi pensado para você, né? Não foi. Então eu me permito cada vez mais
com muita clareza para mim, liberdade de caminhar com verdade, com abertura e sem esse compromisso com estereótipos, com coisas prontas, né? E é só assim que eu consigo caminhar. Então, dentro disso, eu não consigo mais ficar usando esse termo espiritualidade, porque eu sinto que esse termo, e eu falei isso no vídeo, que começou a ser usado por conta do desgaste da religião. A religião não é algo ruim, como eu vivo dizendo aqui, ela pode ser muito boa. Depende da fase que você está, depende do momento que você está, depende de quem é você, enfim, pode ser boa para uns, não para outros, enfim, como tudo na vida, né? Mas, de maneira geral, a religião significa algo muito dogmático, muito impositivo, muito restrito a pensamentos fechados, porque são embasados em livros, em conceitos que muitas vezes são antigos. E que, para tentar não relativizar aqueles conceitos, as pessoas se esforçam para contextualizá-los numa época em que talvez eles não caibam mais, ou pelo menos parte deles, né? Então isso vai gerando uma dicotomia nessa percepção que, para alguns, é insuportável. Então as pessoas se desconectam disso, mas não perdem aquilo que todos os seres humanos têm e sempre terão, que é a sede de transcender-se. Isso faz parte da gente. Sempre fez. Transcender-se não tem nada a ver, necessariamente, com símbolos religiosos, com crenças espirituais, com fé nisso ou naquilo. Tudo isso veio no bojo, veio porque nós temos essa pulsão desde os mais antigos e pré-históricos Homo sapiens até os mais modernos. A sede de transcender-se, você pode explicar isso psicologicamente, pode explicar isso filosoficamente, pode explicar religiosamente, mas o fato, ou até biologicamente, mas o fato é que isso faz parte da gente. Então, durante toda a história humana, toda a cultura humana, nós estamos buscando meios para tentar nos transcender. De várias maneiras, como algumas eu disse ali no vídeo, desde da religião, né, é uma forma de tentar nos imortalizar, de lidar com a morte a partir de outra perspectiva, de pensar que nós não estamos sozinhos, tal. Até a religião da ufologia, eu não estou dizendo que a ufologia seja uma religião, mas grande parte dela tem se transformado numa religião. Tanto que está se caracterizando como uma vertente da espiritualidade. Há muitos ufólogos criando verdadeiras teologias ou ufologias, por isso, como o próprio nome já disse. Como sede do transcender-se, né? Eu estava outro dia vendo um documentário sobre umas buscas de ufólogos, se eu não me engano, no deserto do Texas, e impressionante como aquilo reunia características de uma religião. Então existia o grande sábio ali, que recebeu uma mensagem de um ET para que eles fossem em determinado momento para um determinado ponto do deserto, porque lá haveria uma aparição, e a aparição traria... E aí, eu não acho diferente da aparição da Nossa Senhora Aparecida para os meninos de Portugal, dos evangélicos que sobem no monte para Deus falar no monte. Mudam as linguagens. Algumas têm um pano de fundo aparentemente mais científico, mais atual, mas isso só o torna mais palatável para a mente moderna, mas o ritual é o mesmo. E eu não estou desqualificando com isso, nenhum nem outro. Não estou dizendo que a religião, a ufologia, não estou dizendo que existe ou não existe, que está certo ou que está errado. Eu só estou refletindo um fenômeno aqui, que é fruto dessa nossa sede. A ciência é uma busca. Por que nós fazemos ciência? Por que a gente faz astronomia? Precisamos saber o que tem no espaço. Por que a gente quer saber? E o investimento de pesquisas de vida fora do planeta é astronômico, é gigante. Muita grana nisso. Para quê? Que a gente quer saber se tem gente em Marte, tem vida não sei aonde. Eu sei que existe o argumento de que isso pode evoluir a nossa biologia, pode evoluir a nossa própria tecnologia. Sei do argumento que diz, olha, esse planeta é perecível e é finito. Então, também faz parte de uma busca de sobrevivência, mas por trás de tudo isso há a busca da transcendência. A própria busca da sobrevivência é uma busca por transcender-se. Vamos descobrir outros planetas que nós não viveremos, mas outras gerações viverão, para que a raça humana se perpetue. Para quê? Para que a gente quer que a raça humana se perpetue? Por que é importante que a raça humana se perpetue? Por que é importante que a vida
se perpetue. Ué, mesmo, por quê? Porque não é resposta. Por que é importante que a vida seja para sempre? Porque não pode haver um momento em que a vida simplesmente acaba e o universo fica desabitado, deserto. Porque seria uma pena. Por quê? Para quem? Né? Então, são respostas ligadas à nossa sede do transcendente. Um artista que pinta um quadro, um poeta que escreve o seu texto, alguém que se apaixona e que faz filhos e que constrói uma família e que diz eu quero ficar velhinho ao seu lado, está buscando transcendência. Nos mínimos detalhes, até nos prazeres aparentemente mais mundanos, a busca por transcendência. E eu acho isso lindo no ser humano. É claramente indicador que não somos só pele, pelo, pele, órgãos, miolos, ossos, tem mais. Né? A gente está buscando alguma coisa. Então que seja nas muitas direções, seja a religião, seja a ciência, seja a filosofia, e aí vai. Agora, exatamente por ser assim, então nós buscamos a espiritualidade. A espiritualidade é a afirmação de que não somos só o corpo. Aí nós algo para além do corpo. Aquele que vê, aquele que observa, aquele que pensa e que não é a mente, aquele que não envelhece, apesar do desgaste do corpo. O que é? Espírito. Bom, esse é um nome, né? É um nome. Então falaremos sobre espiritualidade. E então, como tudo que nós fazemos, isso vai virando um mercado. Então a espiritualidade, para ser um mercado, tem que ter uma linguagem própria, para atrair o público-alvo, para ter o nicho, para ter a plateia que irá na palestra, que vai comprar o livro, e aí vai se formando. Eu acompanhei recentemente uma produtora de filmes voltados à espiritualidade, que é uma produtora comercial, que viu nisso um nicho, nenhum mal, né? E eu estava lendo esses dias, ela fez ou vai fazer, ou parece que acabou de fazer um documentário sobre ufologia. E colocaram aquele tal de Laércio Fonseca. E parece que metade do grupo ali, dos outros especialistas que participariam, se posicionaram contra. Disseram, com ele não. Se ele estiver aqui, eu não estarei. E aí isso gerou uma repercussão enorme, começaram a fazer acusações, não sei o quê, tiraram o cara do documentário, aí o cara joga uma nota e não sei o quê. E eu fico pensando, que bobagem isso tudo, né? Espiritualidade, vaidade, briga, pra quê? Né? Então eu te confesso assim que há alguns anos, eu estava até conversando com o Antônio nesse café que nós tivemos, a Viviane da Polônia foi também, estava com a gente lá, e eu estava dizendo isso a eles, assim, houve um tempo, já contei isso aqui na rádio, não sei se você já acompanhou, mas que a minha formação é uma formação cristã, né? A minha mãe foi batista, a minha avó, as duas avós, enfim, a avó paterna, apesar do meu pai nunca ter sido, tal, meu pai é agnóstico. Agora não mais, acho que meu pai agora é mais espírita do que agnóstico, mas ele era agnóstico na nossa infância, pro nosso bem, porque isso trouxe para mim e pro meu irmão um equilíbrio ali, né? Do olhar batista da minha mãe, do olhar agnóstico do meu pai. Mas a minha formação é cristã, a minha linguagem e tal. E até uma boa parte do meu trabalho é para esse público que eu falava. Até quando eu percebi que não dava, né? Me cobravam um formato, me cobravam uma linguagem, me cobravam um pensamento, me cobravam posições que eu não tenho, que eu não gostaria de ter, que não são não são as minhas. Né? Me cobravam adesões, me cobravam coisas que não me cabia. E eu, durante muito tempo, fiquei fazendo gestão do que eu falava, pensando, tomando cuidado com aquilo que eu escrevia e falava, porque eu sabia que parte dos que me ouviam não omiliam, né? Não entenderiam. Então precisava administrar aquilo, botar numa linguagem menos clara em relação ao que eu pensava, mas mais polida, enfim. E chegou uma hora que eu vi que aquilo era uma bobeira, aquilo eu não, né? Eu tô aqui nessa minha única vida, que é muito breve, e eu tenho que ser honesto. Então, sabe de uma coisa? Tchau. Quem não quiser vai embora, né? E foi. Muita gente foi. Magoado, me xingando, um monte assim. Depois foi passando. Já viram que eu era causa perdida. Até na família isso aconteceu. Por parte de tios, tias, primos, enfim, que são bastante evangélicos, tal.
Então, até hoje tem alguma ressalva assim, em relação a mim, meu trabalho e tal. Mas paciência. Aí eu comecei a falar com esse público da espiritualidade, sem essa intenção, né? E esse público veio com uma força muito grande, assim, nos encontros. Era muita gente. No começo da rádio, quando era a Web Rádio Vagalume, também. Depois eu comecei a me sentir de novo preso, de novo cobrado, de novo esmagado para me portar de acordo com as suas ideias. Eu me lembro de questionamentos que chegavam, aquelas sofismas, mas isso que você está falando é o ego, é uma afirmação da tua verdade. Eu falo, caramba, isso é muita bobeira, eu não vou entrar nessa, né? Calhou no ano passado da gente mudar o nome da rádio para Inverso. O próprio Antônio me disse isso na última vez que nos vimos. Eu também penso isso nos trouxe mais liberdade e é muito bom. Mas eu ainda sinto essas cobranças, sabe? Essa tentativa de saber o que você é. Você é o quê? Você é espiritualista? Você é filósofo? O que você é? Você é ateu? Ou não, você é ateísta? O que você é? Eu não quero, eu não vou caber nisso. Eu não caibo nisso. Eu prefiro parar de fazer, se for o caso, né? Do que ter que me enquadrar para agradar. Não dá. Para que as pessoas, para que tenha visualização, para que tenha coisa, eu prefiro não fazer, não faz sentido. E eu tenho nos últimos dias, inclusive essa semana, pelo menos na quinta e na sexta eu não vou fazer programa, eu vou a São Paulo. Volto na terça-noite, então acho que só na quarta que o programa vai ser ao vivo de novo, porque eu estou voltando a investir na minha vida profissional também, sabe? São compromissos profissionais, porque eu quero ficar menos dependente disso aqui. Até para que eu tenha mais liberdade, menos restrito a isso. Para que eu continue dando frutos. Sabe a árvore que para dar frutos precisa às vezes se recolher, depois ela volta, não dá fruto o ano inteiro? Então isso me desgasta, sabe? Essas cobranças, essa postura de espiritualidade. Eu publiquei o texto sobre política na semana passada e teve gente dizendo, pare de falar sobre política, fale sobre espiritualidade. Como se fossem coisas separadas, como se houvesse uma gavetinha na nossa vida, uma para política, uma para espiritualidade, uma para não sei o quê. E eu nunca pensei assim. Eu acho que tudo cabe num espaço só que sou eu. Se em mim há espiritualidade, isso vai ter que se refletir na política, isso vai ter que se refletir nas amizades, isso vai ter que se refletir no trabalho, isso vai ter que se refletir no dia a dia. Não tem como separar uma coisa ou outra. Para mim, pelo menos para mim, não. Não dá para, olha, vamos falar hoje sobre espiritualidade. Então deixa eu falar sobre o ego, vamos falar sobre física quântica. Não dá. Não dá. Tem que estar tudo no mesmo espaço. Eu funciono assim. Então é assim que eu tenho maçãs para dar. Quem gosta, eu fico muito feliz. Quem não gosta, paciência. Tem milhões de pessoas aí oferecendo os cursos quânticos, místicos, holísticos da espiritualidade total, né? Não é o meu caso. Enfim, eu precisava fazer esse desabafo hoje aqui. É só um desabafo. Não me leve a mal. E a gente continua por aqui, tá bom? Eu vou tocar mais uma música, daqui a pouco eu volto com a Silvia Cavalaro, volto também a esses movimentos do tempo que nos mostra todo dia, afinal de contas, quem somos. Aqui no nosso encontro pelo rádio, você participa mandando sua mensagem em contato@radioinverso.com e 51992460960, começar com o e-mail aqui da Lildmila Machado de Lima, manda um e-mail dizendo o seguinte: Flávio e amigos, que prazer conhecê-lo, depois de assistir seus vídeos no YouTube, agora estou curtindo a rádio. O primeiro vídeo que eu assisti foi Deus Espinosa. E aí, meu amigo, caí da cadeira, derramei todo o meu chocolate, foi um choque emocional que me gerou muita reflexão e me clareou a mente e nos livra das mãos de tanta gente que usa o nome Deus para vender, manipular e gerar outras maldades que a gente vê no dia a dia. Seu trabalho vem de encontro com uma reflexão do José Ângelo Gaiarsa. Todos vigiam todos, para que ninguém faça o que todos gostariam de fazer. Beijos. Poxa, Lildmila, muito obrigado, fiquei feliz. Eu não sei se esse Gaiarsa que você está dizendo é um psiquiatra, né? Das antigas já, deixa eu botar no Google, que é ele mesmo, ele morreu em 2010.
E eu concordo inteiramente com essa frase aqui. Todos vigiam todos para que ninguém faça o que todos gostariam de fazer. Eu acho que essa constatação está muito clara nas reações, viu, Ludmilla, que muita gente teve quando eu publiquei o Deus de Spinoza, justamente incomodados com a questão do como assim? Está relativizando o pecado, a punição, como faço o que você quer? Os maiores soldados desse sistema opressor. Eu parecia agora um comunista, sistema opressor, companheiros. Mas é verdade que nos oprime, né? E que não é necessariamente a religião ou a política ou isso ou aquilo, mas em tudo isso há componentes, características desse sistema que nos convence de que é para ser assim. Então cada um de nós vira um soldado desse sistema controlando o outro, justamente para que os outros não façam aquilo que nós gostaríamos de fazer. E é mais fácil controlar o outro do que fazer, né? Que bom, Ludmilla, que você chegou, que você escreveu e gostou do vídeo. Um beijo para você, fique bem, tá bom? Samantha Medeiros nos ouve em Portugal e ela manda uma mensagem desejando feliz semana para todo mundo e diz o seguinte: eu tenho uma prima chamada Marina, tá vivendo com seu parceiro há 9 anos, morando juntos na maior harmonia. Mas muitos dos nossos parentes condenam essa união porque uma união sem um casamento formalizado não é certo. É contra a moral e os bons costumes. Mas a minha mãe e eu discordamos, pois o que entendemos é que o casamento é uma invenção da religião para impor regras e o casal fica mais contido sexualmente, mais sérios, menos íntimos, e que a união em si é o bastante. Qual a sua opinião e a dos nossos amigos em relação a essa situação? Beijo para todos. Samantha, na realidade, eu não acho que necessariamente o casamento oficial, né, seja um impeditivo, um separador das pessoas, assim como eu não acho que o não casamento oficial seja necessariamente um bem. Na realidade, eu acho que tanto faz. Cada um escolhe o que quer. Pessoalmente, eu tenho um texto até, eu me lembrei agora dele, que está no Éden, inclusive, que fala assim: casamentos não são contratos, né? A formalidade, a assinatura, o cartório, o quadro, o papel, isso aqui as pessoas fazem para entrarem na convenção do contrato civil e nos pormenores que isso pode envolver. Mas casamento é encontro de almas. Tem gente que é casado no papel e que nunca esteve casado, né? Tem gente que nunca casou no papel e que sempre estiveram casados. Então eu acho que isso também se enquadra naquilo que há pouco eu falei na proposta aqui lá de Ludmilla, do pensamento do Gaiarsa, que diz: todos vigiam todos para que ninguém faça o que todos gostariam de fazer. Então, se a sua prima, a Marina, quiser agradar os parentes e por isso ela vai ali no cartório ou na igreja, enfim, bom que ela faça isso consciente de que ela está fazendo para agradar os parentes. Faça o que ela quiser. Se não for da vontade dela, que não faça. Mas essa coisa de estar certo ou estar errado é uma grande bobagem de uma convenção social. A igreja pega tanto no pé disso, porque na realidade quanto mais vinculados à igreja, e aí não é só a católica, a evangélica também tem isso, mais poder ela tem sobre as pessoas, né? Então você se submete a um rito nosso para que então o seu casamento seja validado. Caso contrário, jamais será. Filhos de um casal que não está no papel, para quem pensa assim, são filhos que nascem em pecado. Dá para conceber esse tipo de coisa? Para mim não dá. Agora, se a Marina ou qualquer outra pessoa se incomoda com isso, acredita nisso, pensa assim, bom, então vai lá e casa. Simples assim, e resolva o problema. É uma questão de decisão pessoal. Pessoalmente, eu acho que tanto faz. Cada um faz o que achar melhor nesse caso. Não existe uma lei universal que diz: olha, enquanto não assinar o contrato e o juiz aqui disser nada. Isso é uma interpretação distorcida e oportunista de algumas passagens bíblicas, assim, onde diz que Deus constitui como as autoridades como representantes deles e não podem ser negadas, coisas desse tipo. E como na maioria dos casos são interpretadas conforme o seu bel prazer e a sua bel
eu souber o oportunismo. Então, acho que nem cabe mais, né, discorrer sobre isso. Enfim. Samantha, beijo pra você, pra Marina e pra sua mãe, a Ana Medeiros, tá bom? Johnny Bigu, de Belfort Roxo, no Rio, manda um e-mail. Parabéns pela excelente programação, mensagens inspiradoras. Muito obrigado, meu querido, tudo de bom. Claudine, Sorocaba e São Paulo. Flávio, bom dia. Te conheci recentemente através da minha irmã. Seus vídeos vieram numa hora em que eu estava passando por vários momentos de crises na minha vida. E em pouco tempo, refletindo com a sua ajuda, meio que indiretamente, eu tenho preenchido vazios e traumas da minha infância. Parabéns pelo trabalho lindo que você tem. Alma pura, que Deus abra seu caminho, ilumine cada vez mais para que você possa ajudar mais e mais pessoas. Parabéns pelo seu trabalho, já te amo, não durmo sem te ouvir. Repassei para algumas pessoas que têm feito milagres. Poxa, Claudine, muito obrigado, um beijo para você. É bom receber mensagens assim. Muito obrigado, tá bom? Você, sua irmã e todos que você indica aqui a programação da rádio, que a rádio continue fazendo bem a você, tá? Nosso querido Dalton Vieira da Silva nos manda um e-mail dizendo o seguinte: eu assisti aquele seu vídeo em que você responde a uma mensagem de um ouvinte falando a respeito da sua dificuldade da ouvinte, né, de perdoar, e você falou tudo o que todos nós queríamos saber e sempre praticar essa consciência em olharmos o perdão como uma condição de paz conosco e não como a ruminação e rancor com os nossos desafetos. Eu sou muito suspeito em falar sobre isso, pois até hoje existe tanta gente que me prejudicou. E até hoje eu venho carregando esses cadáveres que não me deixam viver a minha vida com tranquilidade. Mas agora depois desse vídeo, só aprendendo melhor. Gratidão e um grande abraço. É o que o nosso querido Dalton nos manda. Ele sugere uma música aqui. Meu querido, muito obrigado, fique bem. E é isso mesmo, eu repito. O perdão não é uma atitude moralmente caridosa que eu dou ao outro, do alto da minha superioridade, né? Eu não vejo assim. Perdão é justamente isso que você falou, é tirar de dentro de mim os cadáveres insepultos que apodrecem e me apodrecem junto. É isso. Depois de perdoar, eu decidirei se eu vou reaver a amizade, o casamento, enfim, voltar a andar com aquela pessoa ou não. É uma outra história, está numa outra esfera, isso não tem a ver com perdão ou não perdão. Há contratos, né, que são desfeitos de amizade, de casamento, de parceria, mas não é por causa disso que eu precisarei carregar eternamente aquela amargura. É sobre isso que eu falo nesse vídeo que está disponível lá no YouTube. Obrigado, meu querido, fique bem. Aqui no nosso WhatsApp, uma mensagem que diz o seguinte: Flávio, em versos, como você diz que estamos possivelmente para aprender a amar, vejo que o ódio seria um sentimento a se deixar de lado, até porque, até mesmo quando odiamos, colocamos uma importância sobre esse objeto de ódio, quase uma equivalência, ou seja, lá vai a pergunta: seria o desprezo a pior coisa a se sentir por alguém? O nosso querido, Jafé. Jafé, eu acho que isso cabe no que eu falava agora há pouco em relação ao perdão, né? O ódio, o desprezo, ou seja lá o que for, são sentimentos meus em mim e que dizem respeito a mim. Eu posso desprezar fulano, eu posso odiar fulano, eu posso tentar inclusive fazer mal a fulano, eu posso praticar alguma maldade em relação a fulano a partir do meu ódio, mas o mais corrosivo, ou a maior corrosão de manter esse sentimento é em mim, né? Agora, apesar disso, são sentimentos como a própria falta de perdão, o ódio, o desprezo, tal, que não são indicados, que não fazem bem, e que, na minha opinião, a gente deve realmente se livrar deles. De qualquer maneira, eu sinto que eu não olho para isso com um olhar maniqueísta, Jafé. Eu acho que isso faz parte do nosso processo de autoconhecimento. Eu costumo dizer aqui que nós somos fragmentados e nós temos muitas cores, né? Não somos só preto e branco, há muita emoção, há muitas pulsões, há muitos sentimentos em nós que são ruins, mas que fazem parte desse processo de amadurecimento para que então possamos nos reconhecer. Eles estão nas profundezas da nossa consciência, então a gente não os percebe. Uma vez que eles sobem à superfície, então nós vemos, eu posso tirá-lo.
e não mais caminhar com aquilo. Então o oceano que sou, o lago que sou, o rio que sou, será mais limpo, será mais puro. Mascarar essas situações, esses sentimentos, ou melhor, porque eles não fazem bem, eu não acho que é um bom negócio. Eu estou dizendo isso porque como a gente reconhece que o desprezo, o ódio, esse tipo de coisa não faz bem, a gente tenta mascará-lo, negá-lo, sublimá-lo, quando na realidade eu acho que eu devo encará-lo e reconhecê-lo como parte do que sou. Eu não sou pior porque eu desprezo, eu não sou pior porque eu odeio, eu não sou pior porque eu não perdoei. Você entende, não? Isso está em mim. Potencialmente pode não nem estar aflorando, mas potencialmente está. Então eu não vejo isso como um mal. E é isso que eu chamo de aprender a amar. É identificar aquilo que está mergulhado nas minhas águas, e por isso eu não vejo, para que então venha à superfície e eu retire. À medida em que eu vou retirando esses detritos da minha alma, ela fica mais limpa. E eu não estou falando limpa no sentido moral, eu estou falando no sentido cristalino mesmo. Nesse caso, eu começo a desenvolver isso que eu chamo de aprender a amar. Mas faz parte, faz parte. Se você identifica esse sentimento, né, desprezo em relação a fulano tal, e o desprezo é diferente de ignorar. Fulano não faz diferença, eu não o vejo. Só uma coisa, desprezo eu o vejo e quero mal. Eu desprezo fulano. Esse mal que eu quero ao fulano faz mais mal a mim. Ainda que ele me movimente a praticar algum tipo de maldade para o fulano, mas o simples fato de mantê-lo em mim, aí volto para aquela história do perdão, da corrosão, né, de um sentimento negativo, isso vai fazendo mal a mim. Perceber me força um movimento de escolha, que pode ser a manutenção disso ou pode ser a retirada disso, que me melhora. Então faz parte, de um jeito ou de outro, todos nós nutrimos algum sentimento ruim ou negativo que faz mal. Reconhecê-lo é fundamental. Tá bom, meu querido? Fique bem. Aqui no WhatsApp, deixa eu ver mais uma mensagem aqui. É alguém que mandou para o Antônio, mas mandou um outro para a Rádio Inverso, mandou para mim também. Essa que você mandou para o Antônio, vou encaminhá-lo já, tá? Não tem o nome dela aqui. Ela nos ouve tá aqui. Simone de Pelotas está nos ouvindo agora no interior do Rio Grande do Sul, sul do Rio Grande do Sul. Beijo, Simone, muito obrigado. Vou encaminhar essa mensagem para o Antônio e amanhã ele lerá aqui no Mundo Incrível, tá bom? Fique bem. Flávio, de volta ao ninho, sei valorizar sim, após tantos movimentos, de novo a calmaria, e é onde eu me encontro, e encontro você. Feliz por ter para onde regressar, e o regresso é para mim mesmo. E que loucura, beijo. Beleza, obrigado, um beijo. Tudo de bom para você. Não tô achando aqui o nome da pessoa que mandou a mensagem, mas registrada. Que bom que você está voltando para si mesmo. Aliás, esse é o caminho de volta mais desafiador, né? A gente poucas vezes percebe que é de nós mesmos que fugimos, é para nós mesmos que voltamos e somos nós mesmos que procuramos na maior parte do tempo. Um beijo para você, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a Silvia Cavalaro falando sobre culpa e trabalho. Eu volto daqui a pouco trazendo mais mensagens. Tem mensagem de áudio, tem mensagem de texto aqui. Dá tempo ainda de você mandar a sua. 51992461960 e contato@radioinverso.com. Ruído Branco, com Silvia Cavalaro. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero trazer uma reflexão aqui sobre a culpa de ter um emprego. Há poucos dias, uma pessoa me procurou para falar sobre a sua insatisfação com o trabalho atual dela. Eu conheço essa pessoa já há algum tempo e eu sei que essa insatisfação não é de hoje. Na época que a conhecia, mais ou menos uns 5 anos, ela já trazia muitos questionamentos sobre sua profissão e sobre o trabalho que fazia na época, que é o mesmo ainda hoje. Em um momento da conversa, ela me disse que se sentia culpada em não estar feliz e satisfeita com o trabalho. E também não se sentir satisfeita por estar trabalhando, já que é um período em que muitos estão desempregados no país, né? E batalhando muito para conseguir um emprego e tal. Foi assim que fomos ensinados, né? Se você estiver empregado, dê-se por satisfeito. Quantas pessoas não queriam estar no seu lugar? Agora, ela carrega o peso de se sentir culpada por estar infeliz no trabalho que está. Acha que deveria estar sorrindo e dando graças a Deus. No meu trabalho como coach, eu lido com isso diariamente.
Pessoas desmotivadas, desorientadas, angustiadas, culpadas, todas tentando se manter na mesma caixinha em que foram ensinadas a ficar, tentando se manter em seus empregos tradicionais e formais, e apesar de toda a insatisfação, tem muita dificuldade de enxergar por outros ângulos, outras perspectivas. E aí todo esse emaranhado de sentimentos e emoções se transforma muitas vezes em doenças físicas, doenças psíquicas, explosões emocionais, dificuldades nos relacionamentos. E até que se tome a decisão de buscar ajuda, de mudar o rumo, se passam anos a fio, como é o caso dessa pessoa que eu falei no começo da conversa. Pessoas que passam boa parte das suas vidas para o trabalho, vivem para trabalhar, como se o trabalho fosse a única coisa útil em suas vidas. E muitas vezes com o peso de que não tem outro jeito, de que é assim mesmo. Precisa se conformar. E então seguem, se esquecendo de que não serão eternas. Eu acredito em trabalho com sentido. Acredito que não precisamos nascer e morrer fazendo a mesma coisa. Acredito que podemos mudar sempre que quisermos. Mas toda escolha tem um preço. Para mim, me manter no local conhecido e pagar com a vida é um preço alto demais. Prefiro o risco de me perder no caminho e de me reencontrar várias vezes. Aqui foi a Silvia Cavalaro para a Rádio Inverso. Beijos e até a próxima. Provocações, filosofia, consciência, universos que nos habitam. Rádio Inverso. Quem tem mais de 30 já ouviu essa aí, né? Domino Dancing, Pet Shop Boys, aqui no Mensagens que Chegam pela manhã, pela radioinverso.com, ao vivo até às 10, com reprises às 3 da tarde e 8 da noite, 3 da manhã. O WhatsApp da Rádio Inverso é 51992461960. Bom dia a todos. Bom dia, Flávio, grande amigo, reflexivo. Que bom, né? Que bom estarmos conectados e podermos exercitar a capacidade de pensar, de refletir. O seu programa é um excelente incentivo para isso, né? Aquilo que é mais importante. Falando em espiritualidade, eu acho muito difícil, Flávio, colocar em palavras, né? Justificar o misterioso ou encapsulá-lo dentro de um compacto. Então, é muito frágil. Eu percebo a espiritualidade muito mais no fazer, no contemplar, nas reações, né, de cada um. Espiritualidade varrendo um chão, prestando atenção em uma conversa, sendo amoroso enquanto você poderia ser ríspido. Então essa é a espiritualidade que eu acredito, né? E é isso. Muito obrigado pela oportunidade e continuamos refletindo, pensando e melhorando os nossos pontos de vista. E a morte é certa, né? Não só em um dia em específico, mas a cada instante. E a vida, uma confluência de oportunidades. Grande abraço a todos. Wellington de Goiânia, Goiás, Brasil, mundo, cidadão comum. Muito obrigado, meu querido. Gostei da tua mensagem. Um abraço pra você. É isso mesmo, né? E que a gente encontre esse caminho, chame lá como quiser. Wellington, não é hoje mesmo, sabe? É que talvez isso hoje esteja mais claro pra mim. Mas desde que eu me entendo por gente, eu sinto exatamente isso que você falou. Não é possível encapsular o mistério e colocá-lo numa pílula, né? Que tenha um rótulo, que tenha um nome. Não dá. Nós temos muita insegurança, Wellington. Nós precisamos de controle.
Então agora estamos falando sobre espiritualidade, mudaremos de assunto. Agora vamos falar sobre política, mudaremos de assunto. E não é assim. Espiritualidade é sim o ato de lavar a louça. Eu às vezes vejo não, deixa eu falar de mim, às vezes eu sinto, geralmente eu sinto muito mais conexão, muito mais espiritualidade quando eu estou lavando louça, arrumando cama ou fazendo coisas do tipo, do que se eu estou vendo um movimento New Age fazendo qualquer ritual para mudar o mundo. Eu não estou dizendo que o movimento seja inválido, que as pessoas estejam enganadas ali, não é isso, por favor, estou falando de mim, como eu me sinto, na conexão com a água fria, na hora de lavar a louça, por exemplo, né? Tudo potencialmente carrega esse elemento de transcendência, de possibilidade e espiritualidade, por isso não dá para a gente diminuir o que é infinito num nome, num rótulo, e o pior é o seguinte, é quando tentam me enquadrar nesse rótulo. É engraçado isso, eu estava pensando agora há pouco, Wellington, eu sei que esse movimento eu vou precisar fazer várias vezes assim, eu preciso de vez em quando eu sinto que a caixa está pequena, que a gaiola está apertada, eu preciso quebrá-la, sabe? Eu já tenho percebido de uns tempos para cá que eu tô indo nesse movimento assim, até de destruição de um certo conteúdo, de um certo caminho que eu fiz até aqui, não porque não serviu, não porque foi ruim, o caminho que eu fiz aqui me trouxe nesse ponto, então foi fundamental, eu não desqualifico, mas eu também me recuso a seguir sempre na mesma direção, a seguir sempre no mesmo caminho, a fazer sempre do mesmo jeito, a falar sempre da mesma... Não! Como eu sempre falo, e sempre foi assim, o que eu faço é uma extensão de mim. E como eu me movimento, da mesma maneira que eu movimento, o que eu faço também vai acompanhar. Isso não é inteligente numa estratégia de mercado, porque as pessoas querem formar uma opinião própria, as pessoas querem saber o que esperar de você, senão você se torna perigoso. As pessoas têm que se preparar para serem agradadas ou massageadas por você, porque senão se sentem desconfortáveis, né? Eu já recebi algumas cobranças desse tipo assim. Você está falando desse tipo de coisa, mas eu não quero, você tem que falar coisas para me motivar. Você tem que falar coisas porque já basta as dores do dia a dia. Eu quero que você me motive. E aí eu vejo a expectativa de gente esperando que eu seja um palestrante motivacional. E eu falo, então vai embora, eu não estou aqui para isso. Minha ideia não é te motivar não. E o que eu digo aqui pode desmotivá-lo. E tomara que se desmotive, se for no sentido de desmobilizar o enquadramento que você precisa para se manter motivado. Então, é por isso que eu faço, né? É por isso que eu estou aqui. Obrigado, meu querido, fique bem. Eduardo nos manda um e-mail aqui no contato@radioinverso.com. Deixa eu só lembrar de ler o Eduardo, que daqui a pouco o Leonardo traz uma reflexão muito interessante aqui do Filosofia Inversa pra gente, já. Mas o Eduardo diz o seguinte: depois de muitos meses voltei a participar, eu acho interessante do porquê precisamos sempre nos apoiar em alguma coisa que legitime a nossa soberania, nossa insegurança intelectual. Quase não dizemos, na minha opinião, ou eu acho que, porque isso nos tira o chão e nos enfraquece. Precisamos sempre nos apoiar em alguém ou alguma coisa que reforce e robusteça as nossas palavras, que dê um certo impacto, algum embasamento, um acadêmico, uma mística, sagrado, qualquer. Alguma referência que nos nivele por cima, que nos coloque em um patamar diferenciado, que gere certa força argumentativa, que dê um ar mais absoluto à questão. Eduardo, toda razão. Essa é uma das minhas críticas em relação à filosofia atual, né? O que nós consumimos de produto voltado à filosofia hoje não é mais a filosofia. Filosofia é fazer perguntas. Qualquer um potencialmente é filósofo. Se você tem dúvidas em relação à vida, você já é potencialmente um filósofo, né? Mas às vezes eu vejo debates na internet dizendo, mas como assim fulano? Fulano não é formado? É um filósofo que não tem diploma, né? A filosofia se tornou agora uma prerrogativa da academia. E o pior, os acadêmicos filósofos, de maneira geral, ao invés de filosofarem, como o Rubem Alves dizia, fica ruminando, mastigando o pensamento dos filósofos que foram. O pensamento dos filósofos que foram é super interessante.
E eu acho que toda contribuição, todo pensamento de qualquer época pode, de alguma maneira, influenciar o meu e o teu. Até porque nenhum de nós é absolutamente autônomo naquilo que pensamos. Nós somos reflexos da nossa cultura, nós somos reflexos dos que vieram antes. Obviamente que sim, é tolice negar. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é, ao invés de me permitir pensar, eu necessariamente tenho que ficar falando para você, olha, segundo Nietzsche, tal coisa. Mas já Descartes dizia que tal coisa. O Wittgenstein, na filosofia da linguagem, o que eu acho? Não, mas isso que você está dizendo está indo contra Platão. E daí? Né? É o mesmo recurso que o religioso usa com seus sábios e pensadores sagrados. Eu te confesso que às vezes eu me incomodo. Agora isso não acontece mais, mas antigamente alguém dizia assim, mas isso que você está falando está indo contra Paulo. Paulo na Bíblia diz, e daí que Paulo diz tal coisa? Paulo é absoluto? Né? Eu não posso questionar Paulo, eu não posso pensar diferente de Paulo, ou pensar diferente de Nietzsche, ou pensar diferente de quem quer que seja. Então você vai reinventar a roda? Não, eu não tenho essa pretensão. Não estou reinventando nada, e o que eu penso pode ser uma grande porcaria, mas é o que eu penso. Sou eu. Isso é arrogância, isso é orgulho, não é? Porque eu não me vejo autônomo, eu não me percebo criador de pensamento nenhum. O meu pensamento, como há pouco eu disse, é um reflexo de muitos dos que estão próximos a mim e os que estiveram distantes no tempo, na linha do tempo. Sou uma resposta aos pensadores, sou uma resposta à minha família, sou uma resposta aos meus amigos, eu sou uma resposta a tudo que de alguma maneira me provocou, me tocou, me movimentou. Eu estou respondendo isso na forma de meus pensamentos, mas são meus. E se são meus, eu me dou o direito de mudá-los. Eu não tenho um compromisso necessariamente me manter nesse ponto, até porque eu não quero. Me manter nesse ponto é me apequenar demais. Você sabe, meu amigo, que eu, desde muito cedo, Eduardo, eu olho para a vida e falo assim, caramba, isso é tão grande, isso é tão misterioso, isso é tão profundo, isso é tão abrangente, a gente não sabe nada, nossos parâmetros são zero, a nossa ciência é uma brincadeirinha, a nossa religião é um amontoado de ritos, de símbolos, enfim, de metáforas, né? Nós somos absolutamente embotados nos nossos sentidos, que pouco capturam da realidade. A nossa educação é restrita, as nossas políticas são mínimas. Nós somos as minhoquinhas. Eu sei que as pessoas às vezes se ofendem, mas somos. Em relação ao universo, a imensidão do universo, não faz diferença nenhuma. Platão e a minhoca, Nietzsche e a pulga, Paulo e o bicho da maçã. Não faz diferença para o universo, faz para a gente, né? Então por que nós não podemos também elaborar em nós aquilo que os outros já fizeram e oferecer ao mundo outras perspectivas, outros olhares? Porque a restrição muitas vezes é uma resposta ao medo. Então você não é filósofo, então você não é religioso, então você não é místico, então você não é espiritualizado, então você que se dane, então eu não sou nada, eu sou o Flávio. E basta. Sabe? Isso não é arrogância egocêntrica, é pelo contrário, é humildade. Eu sou o Flávio, eu não sou nada além disso, então deixa eu ser o Flávio e deu. Pra mim tá muito bom. E que bom que no caminho eu encontro o Eduardo, encontro tantos outros, né? Obrigado, Eduardo. Encontro a Deise Aur, que mandou uma mensagem agora dizendo o seguinte: Flávio, o que você contou a respeito de um internauta que assistiu um vídeo que você postou, no qual o mesmo fez um comentário ofensivo sobre o fato de você cobrar pelo curso. Esse fato me fez lembrar quando eu dava aula. Existiam alguns alunos que rebatiam tudo que eu fazia, eu falava. Nada estava bom e percebia que, na verdade, o que queriam era se impor e conquistar um espaço para se sentirem importantes e terem atenção, tanto minha como dos outros alunos. Fazendo uma analogia entre a minha vivência em sala de aula e a sua com seus vídeos, eu creio que quando nos colocamos para várias pessoas, teremos diversas reações. Porém, o que vai determinar o efeito delas sobre nós é a nossa compreensão, que vai se ampliando com relação conosco mesmo diante dessas situações e circunstâncias. Obrigado, Deise, tem razão, né? O que o outro diz tudo sobre o outro, não sobre mim.
E como eu interpreto e como eu reajo é o que diz tudo sobre mim. Sou eu que estou dando respostas a como os outros percebem. E no meu caso, esse tipo de postura, que eu confesso, eu fiquei triste. Sim, ontem eu fiquei triste com essa história. É a opinião de uma pessoa, né? Mas que de alguma maneira representa um tipo de olhar que me mostra sempre a necessidade, se for o caso, de desconstruir isso, né? Eu não estou vendendo nada, eu não estou oferecendo, como ele falou, como é que é? Superioridade espiritual, crescimento, não, benefício. Como é que você está vendendo o benefício espiritual? Eu não estou nada disso, né? No caso do curso, a gente está se dedicando para fazer um material diferenciado, é muito material. É o tempo que a gente está dedicando para isso, então maravilha, estamos fazendo isso com a consciência limpa. Agora isso não quer dizer que eu daqui a pouco vou virar um mercenário do que eu faço, que os meus vídeos vão ser cobrados, que eu vou cobrar. Se eu fizesse isso, eu tenho direito também, é um direito meu, mas não combina comigo, eu não tenho vontade, não quero que esse seja o norte do meu trabalho. Então eu sigo em liberdade, mas às vezes, Daisy, a liberdade é algo a ser conquistado, e não em definitivo. A conquista da liberdade, na maioria dos casos, é um movimento diário quase, sabe? Quanto mais quando você se relaciona com muita gente, né? E num conteúdo como esse aqui. Sempre. E eu faço isso não pelos outros, eu faço isso por mim. Porque ontem mesmo eu pensei isso. Que vontade então de não fazer mais isso, tal. Você começa a se diminuir. Então você precisa responder a esse tipo de coisa. Para você. Né, para que você encontre o seu movimento, o seu caminho e o seu significado, né? Tem que ter um sentido, tem que ter um significado, e às vezes para que a gente não perca esse significado de vista é necessário que haja desconstruções, que haja até, não sei se eu vou usar a palavra ideal, mas eu ia dizer alguma confrontação consigo mesmo e com esse pensamento tão estratificado, tão diminuidor como o Eduardo acabou de falar, né? As pessoas sempre precisam de algo que as respalde e as legitime. Obrigado, Daisy. Fique bem. Vamos ver agora o Leonardo, que fala em curso, estará comigo no A Vida em Curso, né? Que começa dia 3 agora de junho. Tá chegando. O Leonardo fala sobre beleza e relativiza essa importância da beleza na nossa sociedade. Afinal de contas, o que é isso, né? Vamos ouvi-lo agora e mais uma reflexão no Filosofia Inversa. E na sequência tem mais mensagens de WhatsApp e de e-mail aqui no Mensagens. Inverso. A vida tem muitos sentidos. Bom dia, você que está ouvindo aqui a Rádio Inverso. Hoje eu quero conversar com você sobre aparência. Baseado numa pergunta que eu recebi na página da Filosofia Inversa no Facebook, pelo Ricardo, que queria compartilhar uma reflexão questionando o que eu acho quando eu percebo que as pessoas que têm uma boa aparência, claro que boa, entre aspas, porque é de acordo com o padrão cultural, mas que quando se identifica que tem essa boa aparência, pelo menos para um senso geral, regional, quando são mais favorecidas, privilegiadas e valorizadas, o que eu penso sobre isso? Eu acho que é um grande condicionamento, não é uma coisa necessariamente voluntária, porque foi criado em cada um. Tem um sentido, inclusive, antropológico, porque é extremamente inconsciente, já que, em teoria, o que é belo, ele está se relacionando normalmente a um saudável. Então, existe uma tendência até biológica para tentar definir o que é beleza, mas quando, na realidade, a pessoa ou instintivamente está procurando entender o que é saúde. Então, mais uma vez, não são aspectos relacionados à razão ou à consciência, são apenas símbolos. Porque a beleza também, um outro problema é que é sempre comparativa, já que não pode se definir o que é ou deixa de ser belo quando a gente não tem o oposto. Então, julgar o belo não seria necessariamente um problema se na mesma esfera não morasse o negativo, que é julgar o que é feio. Então, quando vem esse efeito comparativo que se volta ao depreciativo, muito vai se perdendo. É importante observar que jamais é um conceito absoluto e sempre se relativiza de acordo com uma época, com a cultura, até com algumas imposições. O que é belo para uns não é para todos. Então, são favorecidos aqueles que têm a boa aparência para aquele momento, dentro daquele contexto, sempre apequenado, sempre taxativo do que é o contexto da aparência.
Por exemplo, na África a beleza não é a mesma que é no norte da Europa, ou não é a mesma que é na Ásia, e assim vai variando conforme a região. Todos valorizam quando tem essa sensação apequenada, essa valorização minimizada de aparência, valorizando e priorizando o que é belo, mas nenhuma dessas belezas se coincidem quando mudam de regiões, porque são conceitos sempre relativistas, sempre superficiais. Nesse contexto, julgar o que é belo ou deixa de ser expressa só uma visão e não a realidade. Por exemplo, qual cor você acha mais bonita? Você sabe que cores elas apenas são formadas dentro do nosso cérebro. Ele desenvolve de acordo com o comprimento de onda de luz, aquelas infinitas cores, os tons, mas não são realidades exteriores e sim interiores, são só combinações. Mas se não são reais, o que é a realidade disso? Será que a base das cores, a matiz, isso é original, isso é real? A realidade talvez você possa enxergar por esse lado é o que é o seu entendimento. Então a realidade passa a ser para você o que aquele momento tá tentando explicar e está tentando definir o que você acredita, o que você define como ideal. Ainda que esteja errado, isso possa daqui a um tempo você se aperfeiçoar e mudar e ir para um outro caminho, mas aquilo é a realidade para você naquele momento, fundamentado naquele conceito que você criou ou deixou que fosse inserido em você através de um condicionamento. Então são variações só da sua visão que se apoiam na sua percepção sempre limitada, sempre parcial e jamais absoluta. Na medida em que você vai crescendo, você vai sentindo que vai recebendo diversos condicionamentos deterministas que vão impondo o que deve ou não deve ser apreciado, o que é certo, o que é errado, o que é julgado como belo. E muitas vezes isso, o que é pior ainda, vai para fins comerciais. E o pior de tudo isso é que muitos acreditam nessa mentira. Você já viu, por exemplo, que em determinada época alguém disse que a mulher mais bonita do mundo é aquela determinada atriz? E não é coincidência se nessa mesma época foi lançado algum filme, por exemplo, com aquela mesma pessoa, e muita gente segue esse fluxo de insanidade, de valorização, de determinações, de coisas irreais. Então, quanto mais consciente, mais a gente olhar para a realidade, porque a realidade não tem aparência, não tem cor e não tem forma, não tem rótulos, mas a gente consegue enxergar o todo sem diferenciar e sem comparar de uma forma minimizada. Aqui também tem uma fragmentação social, um separatismo existencial que determina que uns são, enquanto outros ainda não. Tudo que está inserido nesse contexto da existência pode ser muito mais amplo, já que é na somatória de todas as coisas que a gente tem a possibilidade de enxergar várias belezas. Então, por que decidir que determinada cor ou determinada aparência ou determinada forma é mais bonita ou importante se você pode visualizar o todo? Você pode, se quiser, se limitar, não tem problema, mas tenha consciência que está perdendo a maior parte da sua vida enxergando aquele mínimo ponto. Você perde toda a beleza, toda a extensão, toda a amplitude de formas que a vida te apresenta quando você desiste desse muito, enxergando apenas o pouco, dizendo que apenas aquela aparência, aquele espectro, aquela afunilada visão e entendimento que é a certa, que é a ideal e que é a melhor. Dizer que uma pessoa é feia, por exemplo, ou até que uma pessoa é bonita, você acaba minimizando as tantas possibilidades coletivas que vão se expressando nesse enxergar da individualidade, porque você está vendo só aquele ponto, aquele momento, aquela expressão. Mas não é um problema, mas é menos, ainda que seja pontual. É interessante para você perceber qual é o tipo de comparação e qual o tipo de percepção você quer ter nesse tipo de julgamento. Então, o que seria esse julgar, esse privilegiar ou alimentar preconceitos baseado na aparência, que é o que muita gente reclama e se incomoda e de fato é muito menor, minimizado? É sobretudo a pessoa permitir ficar ela própria mais apequenada, já que vai estar confessando abertamente que a sua visão
é limitada e sombreada pelas faltas de percepções que na essência a gente pode usufruir. Passa nesse contexto a querer enxergar o que não é real e tenta sustentar o que não se sustenta através de uma pequena fresta que foi enxergada naquele momento e tenta a partir dali determinar vários outros valores e várias outras percepções e conceitos através disso que é tão pequeno, que é tão superficial, que é tão frágil e que é tão irreal. Perceba os truques que a sua mente usa e os condicionamentos que estão aí dentro de você para que você possa enxergar mais longe e com mais consciência quais são os valores que você determina que são melhores ou piores e quais são os teus formatos que você pode aos poucos desconstruir e permitir com que a vida tenha uma visão e uma aparência muito mais extensa do que essa pequenada e individualista percepção. Amanhã a gente conversa um pouco mais sobre um novo tema. Não perca também o curso A Vida em Curso, que vai começar daqui a pouco, no dia 3 desse próximo mês, e a gente vai conversar sobre tantas outras coisas, inclusive sobre símbolos, sobre os poderes da mente em formular visões que não são a realidade e refletir sobre vários outros temas juntos também. Até mais! Se a vida tem muitos sentidos, a Rádio Inverso tem muitas vozes. Rádio Inverso. Que a gente seja, que a gente não exista simplesmente, mas que a gente seja o que a gente é. Universos que nos habitam. E é uma coisa que eu quero sempre, a minha essência. Saber amar faz toda uma diferença. Cada dia mais nos tornar pessoas melhores, né? Inverso. Fui fundo no meu medo, fui fundo nas sensações ruins que eu tava sentindo, que eu passei ele, que eu encontrei a paz. Aqui você tem toda a liberdade para se expressar e compartilhar com a gente o mundo que te habita. Hoje eu passo a ver o mundo e o universo com uma visão muito diferente da que eu via. Use e abuse dos nossos canais de comunicação. Contato@radioinverso.com e o WhatsApp 519-9246-1960. Em todos os cantos do Brasil. Rádio Inverso. Em cada continente do planeta. Faça parte da comunidade de Inversos pelo rádio. A vida tem muitos sentidos. Se a vida tem muitos sentidos, nós queremos saber qual é o seu. Inverso. O WhatsApp da Rádio Inverso é 51992461960. Bom dia, Flávio. Bom dia, Rádio Inverso. Só passando hoje para agradecer e para dizer o quanto estamos felizes, né? Ontem o projeto foi com 6 crianças na estreia delas numa competição de jiu-jitsu em Canoas, e todas as crianças competiram e ganharam, sabe? Foi muito legal, foi muito bacana assim, o esforço de todos para poder levar essas crianças, o trabalho, a dedicação e mais ainda a questão de humildade delas, porque quando elas ganharam a medalha, a gente foi entre mais ou menos umas 25 pessoas. Depois que elas ganharam a medalha delas, elas saíram agradecendo uma por uma e abraçando e dizendo que não seria possível se todos não tivessem colaborado. Isso foi muito bacana. Foi muito bacana o reconhecimento, umas com as outras, né? Isso e com todos. Flávio, muito obrigado. E esse muito obrigado é a ti que tem colaborado muito com o projeto, com os teus vídeos, com o que tu vem sempre dizendo e passando, e a gente vem compartilhando uns com os outros, e é muito importante. Tá? Um abraço, uma boa semana a todos. Muito obrigado, Ezequiel. Tudo de bom. O Ezequiel tem um projeto em Gravataí, no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, envolvendo crianças e cachorros. Ele usa os cachorros, além de treiná-los não, ele mesmo diz, ele os educa, eu esqueci o termo agora, mas é um trabalho parecido com o César Millan, aquele encantador de cães, né? E ele usa os cachorros também para trabalhar com crianças carentes ali da região, oferece treino de jiu-jitsu, de esporte, é um trabalho muito legal. Estou para ir lá, já disse ao meu amigo Ezequiel, talvez aqui umas 2 semanas eu dê um pulinho lá para conhecer.
Fico muito feliz, meu querido. Muito obrigado. Tudo de bom para você, tá bom? Obrigado por compartilhar com a gente essa mensagem querida aqui. Mais gente no nosso WhatsApp. Flávio, somos todos ouvidos. Fique bem, um abraço, Thelma. Obrigado, Thelma. Tem a ver com o meu desabafo de vários momentos aqui no programa, né? Flávio, gostei da mensagem do Wellington de Goiânia. Eu estava pensando, enquanto fazia crochê hoje pelas 7 da manhã, que o crochê é minha oração, meditação, espiritualidade é fazer o que eu faço todos os dias. Limpar a casa, fazer comida, fazer crochê, cuidar das plantas, pessoas, trabalhar no serviço público, tudo de forma simples. Beijos a todos. Muito obrigado. A Deise Cruz quem nos manda. Deise, você sabe que se todos tivessem essa percepção, Deise, a espiritualidade não estaria nas mãos dos gurus. Você não precisaria buscar um guru para dizer que você tem que fazer, que é a mesma coisa antiga do padre, né? Reze 500 Ave Marias, aí a pessoa se sente melhor. Então o guru fala, não, porque você tem que cumprir esse caminho, tal. Beleza, pode fazer bom para algumas pessoas, mas não é imperativo. Se não houver a espiritualidade no crochê, nos seus trabalhos diários, vai haver onde, né? Se eu não conseguir perceber Deus em mim, eu vou perceber onde? Fora, numa teologia, enfim. Então, que a gente encontre isso que se chama de espiritualidade no nosso caminho, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Fora isso, a gente vai ficar sempre dependendo de gente que vem nos oferecer a descoberta mais recente. E sempre haverá, né? Uma nova técnica, uma nova ideia, uma coisa exatamente como o mercado faz com os produtos, enfim. Muito obrigado, beijo para você. Oi, Flávio, aqui é Viviane do Rio. Eu vi seu desabafo um pouco mais cedo, né? E aí eu resolvi mandar um áudio pela primeira vez para compartilhar um pouquinho do que eu penso. Eu também vim de família religiosa, minha família é católica, minha mãe é católica. E aí eu fui católica durante um bom tempo até a adolescência. Depois eu saí e fui para o espiritismo, porque não achava respostas na católica que eu achava que encontrei no espiritismo. Só que depois de um tempo o espiritismo começou a não fazer muito sentido para mim, algumas coisas que eu questionava, eu era bem questionadora. Na verdade eu sou questionadora, né? E aí saí do espiritismo. Só quando eu saí do espiritismo me sentia com um vazio, uma lacuna que eu precisava ser preenchida. E eu achava que eu ia ser feliz só, e as coisas começaram a não dar certo para mim, no momento que eu achasse um lugar. E aí, depois de sofrer muito com isso, essa briga interior, eu percebi que não, né? Que eu não precisava de um lugar, que eu não precisava de levantar uma bandeira de uma religião. Eu não precisava mais disso, né? E aí eu quero dizer o seguinte, que eu percebo no seu trabalho isso, né? Essa liberdade de pensar, de questionar, e que eu me identifico. Então eu queria te pedir, não deixa de fazer, é muito legal, faz muito bem, né, pra gente. Tem muita gente que acho que se identifica também e tá querendo caminhar junto, entendeu? É isso. Quero agradecer e mandar um beijão para todo mundo. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau. Viviane, muito obrigado. Que legal a sua mensagem. Beijo para você. Você sabe que enquanto você falava, né, da sua busca e tal, eu estava pensando, uma pessoa livre. Eu sei que isso vai parecer um pouco desconfortável para algumas pessoas, mas enfim, é o que eu penso. Jamais vai se manter numa religião. A religião não é ruim. Ela é um caminho necessário às vezes, né? Eu acho que tem gente que vai se manter para sempre numa religião feliz, pacificado e tá bom, né? Isso não quer dizer que a pessoa necessariamente não seja uma pessoa livre, mas talvez eu tenha usado o termo errado. Não é livre, é selvagem, sabe? Uma pessoa selvagem. Você pode se identificar com o pensamento dessa ou daquela religião. Você pode achar que isso aqui ou aquilo é bom, mas sempre manterá em você, seja lá qual for a tua religião, a tua filosofia, a tua ideologia, uma porta para, se for o caso, você sair
voar, tomar ares, pensar diferente, né? Eu sempre uso o exemplo dos nossos pais, porque eu acho que isso faz parte da vida de todo mundo. Todo mundo, em algum momento, já teve pai e mãe, né? Ou pelo menos a maioria. E nós amamos os nossos pais. E em determinado momento das nossas vidas, é o momento da imaturidade, eles eram absolutos pra gente. Tem gente que cresce e que continua assim. Minha mãe disse, meu pai falou. Você vê um cara de 50 anos, não, mas é o meu pai que disse, mas é a minha mãe, tudo bem, né? Agora, o fato de muitas vezes eu discordar do que o meu pai ou a minha mãe dizem, não quer dizer que eu não os ame. E nem que eles não são importantes para mim. E nem que eu concordo com outras coisas. Mas eu acho que o amor também me dá essa liberdade para concordar, para discordar, e não é assim. Mas a religião não permite isso. A religião só permite adesão. Todas. Umas de maneira mais imperiosa, mais dogmática, mais pesada, outras não. Um argumento mais leve, um discurso mais arejado, mas todas. Eu fiquei vendo, eu não acompanho televisão aberta, eu não vejo, mas chegou, porque foi muito compartilhado, tal, um vídeo de um pastor, né, numa TV aberta nesse fim de semana, se não me engano, que discursava sobre as crenças dele. Maravilha. Em determinado momento ele abraça a filha da Gretchen, né? Ou o filho da Gretchen, o Tammy. E aquilo foi colocado como uma grande sinal. E eu acho isso um reforço ao preconceito, sabe? Veja, o pastor abraçou um homossexual. E daí? Isso o melhora? Isso torna ele alguém melhor? Mesmo demonstrando isso, ele teve que deixar claro, mas eu discordo, mas é errado. Mas o quê? Não tem como o cara sair dessa caixa. Esse pastor, por exemplo, que falou essas coisas, ele sabe que se ele dissesse assim, não, eu amo e eu não tenho nada com isso. Não... Se ele falasse isso, seria achincalhado, as palestras que ele dá, o meio que ele vive, eu não aceitaria. Então o cara tem que se condicionar a um pensamento que às vezes não é o dele. E tem que fazer isso, de um jeito ou de outro, porque senão, não, mas é bíblico. Bom, e daí que é bíblico? E daí? Né? Tem quantas coisas são bíblicas e as pessoas não, por conveniência, não seguem? Essa coisa de que escolho aqui, não escolho lá, ninguém, jamais, ninguém conseguiria hoje, em 2017, viver biblicamente. Ninguém. Você pode eleger um ou outro dogma ali e falar isso aqui é bíblico, mas todos os outros que estão colocados ali já não seriam suportáveis. Mas a religião precisa disso porque a religião precisa do controle. Não é nem questão de ser ou não ser bíblico, é questão de controle. E quem é selvagem não quer ser controlado. Então quem é selvagem, assim como não vai aderir à religião, pode, eu repito, simpatizar, pode gostar de uma coisa, mas aderir, defender, sou essa religião, não dá. Igual a coisa política, né? Quando eu gravei o vídeo sobre política e publiquei essa semana passada, um homem que já apareceu algumas vezes para confrontar, tudo bem, ele está colocando as ideias dele ali, nada pessoal, tranquilo. Mas ele fazia questão de dizer da minha alienação, o que eu falo é um desserviço para o brasileiro, porque eu não me posiciono nem do lado da direita nem do lado da esquerda, e ele é um cara radical, fundamentalista de direita, né? Dogmático. Quem é livre não consegue. Eu posso simpatizar com teorias aqui, teorias ali, pensadores aqui, pensadores ali, envolver ciência, aqui pode barrar mais para a direita, ali para a esquerda, mas eu não me permito, eu não consigo. Não adianta você me cobrar, você é esquerda ou é direita, eu sou o Flávio. Eu não vou me encaixar, não consigo. É um jeito meu que eu faço questão de manter cada vez mais. Então, é assim, em relação a não parar, Vivi, eu nunca vou parar, porque o que eu faço é o que eu sou. E desde muito cedo isso está em mim, né? E cada vez mais, sabe? Eu não tenho como parar. Agora, o que eu muitas vezes, e já fiz, e faço e continuarei fazendo, é me reposicionar em relação àquilo que eu faço. Há 3 anos eu não tinha essa rádio. Há 3 anos eu escrevia textos um pouco diferentes dos que eu escrevo hoje. Aliás, eu escrevia mais textos no Facebook. Hoje eu quase não escrevo no Facebook, né? Não me motivo para isso. Antigamente eu gravava vídeos falando de uma linguagem, hoje eu gravo outras.
Eu me permito isso, então eu não sei até onde eu continuarei fazendo como eu faço. Mas de um jeito ou de outro, fazendo, eu continuarei, tá bom? Obrigado pela sua mensagem, um beijo para você. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Antônio Pereira, do Mundo Incrível, trazendo uma reflexão aqui. Mas eu quero ler agora a mensagem de e-mail do contato@radioinverso.com do Ariovaldo Esgotti, e ele diz o seguinte: Flávio, bom dia, eu sou o Ari, de Londrina, no Paraná. Algum tempo atrás eu comecei a acompanhar o seu trabalho, inicialmente eu creio que influenciado por sugestões do próprio YouTube, que sugere vídeos por afinidade ao que se pesquisa na plataforma. Especialmente esse ano eu tenho conseguido acompanhar a rádio quase diariamente, além de explorar bem os recursos do seu canal naquela página. Reconheço que o contato com a filosofia budista funcionou como facilitador para a compreensão de suas mensagens que chegam pela manhã, as quais têm sido catalisadoras do que reconheço como autoconhecimento. Os conceitos não são idênticos, claro, até porque, como você costuma lembrar, sua jornada se pauta pela liberdade de consciência. Por outro lado, aquela vertente me abriu a possibilidade de, como talvez o Caríssimo dissesse, enxergar. Eu poderia relacionar inúmeras contribuições do contato com o seu trabalho, porém, destacarei o que para mim tem sido um divisor de águas, a noção de espiritualidade. Confesso que no início tomei um choque, afinal eu também imaginava que o espiritual fosse algo separado dos demais aspectos do dia a dia. Possivelmente tal dicotomia se dê pelo predomínio de uma cultura que privilegia a cegueira, favorecendo os mercadores que a exploram. A boa notícia é que muitos já se deram conta do engano e dos exageros dessas abordagens. Independentemente disso, sigo meu caminho, respeitando o meu próprio ritmo e, por certo, muito mais poderia ter dito e compartilhado, mas encerrarei expressando meu agradecimento pela sua doação e pelas contribuições desse belíssimo projeto que é a Rádio Inverso. Parabéns, paz, saúde e prosperidade, Ari, de Londrina, no Paraná. Meu querido, muito obrigado, que legal tua mensagem. Que legal essas mensagens que estão vindo hoje. Eu acho que hoje eu estava precisando de mensagens como essa. Eu fico feliz por isso, Ari. Eu me coloco aqui todos os dias, e essa é a minha motivação, para falar com pessoas como nós, assim. Pessoas abertas, pessoas sensíveis a isso que nós chamamos de espiritualidade, pelo menos tentando encontrar esse caminho no cotidiano, né? E cansadas dessa tentativa de apreensão da verdade, os donos da verdade, os donos das fórmulas, os donos das ideias. Quem não se encaixa nisso faz o quê? Né? Então eu fico feliz que você esteja com a gente, que você tenha escrito, escreva mais vezes. Você falou sobre o budismo como uma ferramenta que te ajudou a enxergar, e eu fico feliz, e eu vou reforçar isso. Eu falei agora há pouco, não só o budismo, qualquer outra religião, qualquer outra filosofia, qualquer outra ideologia tem o seu espaço. O que eu estou fazendo aqui não é destruí-las. Eu não estou tentando dizer que são erradas, ou confrontá-las, ou dizer o que eu penso é melhor. Jamais faria isso. Até porque o que eu penso é o que eu penso. Por isso, o que eu penso, assim como tudo, tingido, carrega os meus limites, né? As minhas restrições, os meus olhares, mas é sempre assim. O que eu tento fazer é lembrar às pessoas que todo pensamento é limitado, que todo olhar é uma perspectiva, que toda ideia é um apontamento só. Ela pode nos ajudar a chegar às nossas conclusões e olhar além. Eu não preciso me limitar ao que o budismo diz, nem ao cristianismo, e nem ao ateísmo, e nem à ciência, e nem à filosofia, né? Há muito a ser dito, há muito ainda não visto, há muito ainda a ser percebido. Quantas intuições, quantos pensamentos em potencial que nos habitam e a gente ainda não vê, porque a nossa mente ainda é tão condicionada, a nosso cérebro fazendo seu trabalho de peneira, baseado nos nossos condicionamentos culturais e não permitindo que a gente se aprofunde naquilo que potencialmente já está em nós. E então a gente recorre às fórmulas prontas. Tudo bem, vou recorrer à fresta do budismo, do cristianismo, disso, daquilo, sensacional, né? Do pensador X ou Y, mas que essa fresta me projete não em direção à própria fresta, mas ao cenário que está ali para o lado de fora. Eu tenho um texto que chama Discípulo das Frestas, que diz mais ou menos isso. Estávamos no escuro e uma fresta se abriu. Então entrou luz. E como ficamos felizes que a luz entrou, nos apaixonamos pela fresta.
Nos esquecemos da luz e a fresta se transformou em objeto de nossa devoção. A fresta só saiu da frente. A única função e a melhor função que uma fresta pode prestar é sair da frente. E ao sair da frente, deixar que a luz agora entre. Que bom que você mandou sua mensagem. Obrigado, Ari. Tudo de bom. Um grande abraço para você, tá bom? A gente volta daqui a pouco aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Eu tenho mais mensagens aqui para compartilhar com você de texto e de áudio no 51992469960 e no contato @radioinverso.com. Mas antes, a gente vai ouvir o Antônio Pereira, que está conosco diariamente às 7 da manhã e 7 da noite no horário de Brasília, no Mundo Incrível. E ele participa aqui da programação da Rádio Inverso também, do Mensagens que Chegam pela Manhã, trazendo diariamente uma de suas reflexões, um de seus significados. Vamos acompanhar? A gente volta já. Inverso. A vida tem muitos sentidos. Talvez aquela que tenha sido uma das minhas atitudes mais corajosas que eu me lembre nesses meus 26 anos de vida tenha sido visto por muitas pessoas como um ato de covardia, de desistência. Mas hoje pensando, às vezes desistir, abrir mão, virar página, começar um novo livro, é um ato de incrível coragem e determinação. Essa escolha tão enigmática que eu me refiro aconteceu quando eu estava saindo da minha terceira faculdade. Essa era a de psicologia. Eu já tinha cursado direito, administração e agora estava tentando aliar a minha vontade de ajudar as pessoas com o meu imenso prazer em explorar a mente e as condições humanas numa faculdade. Mas para a frustração dos meus pais, por mais que eles tenham feito todo o esforço do mundo e talvez rezado para todos os santos do universo, naquela época eu estava mais para um andarilho do que para um psicólogo. As minhas perguntas não se encaixavam no meio da aula e alguns questionamentos que para mim eram 100% pertinentes nessa nossa caminhada em busca de nós eram tidos como desnecessários, uma vez que aquilo não fazia parte do conteúdo programático. Então eu percebi que não havia espaço para pensar, para refletir, para ser. Havia espaço para decorar fórmulas, seguir padrões e a partir daí levantar um canudo e tirar foto. Mas eu queria mais que isso. Eu tinha sede de vida, de mim, de experiências. Eu decidi largar a faculdade, coloquei mais uma vez a minha mochila nas costas e voltei para o mundo. Eles me perguntaram, mas meu filho, por que isso tudo? Por que tanta inquietação e rebeldia? Por que tu só não faz o que os outros fazem e te acomoda por aqui? Eu olhei nos olhos deles e disse, porque a vida é muito curta para ser pequena. Muito obrigado, Antônio Pereira, que volta às 7 da noite aqui na programação da Rádio Inverso com a reprise do Mundo Incrível que nós ouvimos hoje de manhã. Fique à vontade entre nós. Na Rádio Inverso, mensagens que chegam pela manhã. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Estava aqui ouvindo o programa e sobre a crítica, né, que o internauta fez sobre o curso. Me fez pensar como é pessoal mesmo, né? A forma como a gente vai interpretar aquilo que a gente ouve, que a gente vê, que a gente lê, né? E como a gente não controla os outros, a gente mal se controla, né? Enfim, e o que eu achei legal no Vida em Curso é realmente a abrangência do curso, o fato dele não ser sobre espiritualidade e ao mesmo tempo ser, né? Porque o que é espiritualidade, né? Enfim, porque eu acho legal porque ele é abrangente, ele traz uma cultura, né? Ele faz a gente pensar em vários aspectos da vida e eu acho isso muito legal. Isso foi o que me encantou, na verdade, no curso. Mas a liberdade incomoda muita gente, né? É engraçado ver isso. As pessoas gostam, eu acho que até às vezes esse cara deve ser um fã seu, né? Que gosta de ficar no pé ali, ficar cutucando. E às vezes a vida também encontra formas, eu acho, de dialogar com a gente, para que a gente possa se rever dentro da gente mesmo, né? Enfim. E é isso aí.
Gente, boa semana pra todo mundo. Ai, Flávia, essa semana eu vou enfrentar meus medos de novo. Mas eu vou pra Curitiba, mais pertinho, mais rapidinho, né? O voo. Mas, ai, vamos que vamos. Beijo, beijo, gente. Obrigado, Luna. Um beijo. Vai ser tranquilo o voo. E você vai ver que nesse voo você vai ter menos medo em relação ao voo anterior. Não precisa, tá tudo bem. Sairá mais forte. Você vê que o medo daquele voo que você fez gerou até a vinheta, né? Nessa vinheta Muitas Vozes tem o trechinho de você falando: eu superei os meus medos. Ouça de vez em quando essa vinheta pra você se lembrar disso. Aliás, Luna, já que você falou no curso, deixa eu dizer um negócio aqui que eu estava esquecendo e que é importante, que é o seguinte: a gente abriu o grupo fechado no Facebook, né, para as pessoas que vão participar do curso, e já começamos a compartilhar algumas coisinhas lá. Mas por falha minha, eu ainda não incluí a maioria das pessoas que já se inscreveram. A ideia é já colocar todos que se inscreveram lá. E por que eu não incluí? Porque eu mandei um e-mail para todos que até aquele momento tinham se inscrito, pedindo o Facebook para que eu pudesse colocar. Alguns responderam, esses são os que estão. Outros responderam com o Facebook que eu não consegui, por alguma razão, incluir. E outros não responderam. Então, eu preciso que essas pessoas que já se inscreveram, então estou falando agora com quem já se inscreveu, ou vai se inscrever, né, no A Vida em Curso, para mandar para mim, por favor, pelo Facebook. Aí fica mais tranquilo. Mande no inbox ali do Facebook, o seu Facebook, para que eu vá fazendo essas inclusões, se possível hoje, tá? Porque é legal a gente ter essa oportunidade de interagir, de fazer essas trocas, enfim, já antecipando o curso que começa só no dia 3. Mas mande no inbox no meu Facebook, pode ser no da rádio, pode ser no pessoal, pode ser na fanpage, eu dou uma fuçada lá depois e incluirei, porventura, se você já se inscreveu no A Vida em Curso e ainda não está no grupo, tá bom? Eu vou aguardar isso hoje. Muito obrigado. E vamos lá, vamos que vamos. Flávio, bom dia, amigos. Hoje eu tive a oportunidade de ouvir o nosso querido Antônio Pereira logo cedo e foi muito bom ouvir a reflexão dele, falando um pouco sobre a vida dele e de arriscar mesmo com medo, né? E meio tanto choro, né? E é isso, né? Às vezes a gente deixa de viver por medo, né? Eu tenho um pouco desse problema e ouvindo ele hoje me deu uma luz, assim, né? Muito bom ouvir. E pensar, né, que realmente a vida é muito curta para ser pequena. A gente deixa de viver tantas coisas por medo, né? E é isso. Tá na hora de começar a viver, ou já passou da hora. Temos vida ainda. Então vamos viver, vamos aproveitar, mesmo com medo. Um bom dia para todo mundo. Obrigado, Adina. Beijo pra você. Você sabe que é como eu falei agora há pouco em relação aos sentimentos que a gente considera negativos, né? Não que o medo seja necessariamente um sentimento negativo. Como eu já tinha dito antes, o medo em muitos momentos é uma preservação. O medo às vezes é recomendável. Agora, o medo deve ser domesticado, deve ser controlado. É a história da Luna em relação ao avião, né? O medo não pode mandar na gente. Isso não quer dizer que você não sentirá medo. A vida, muitas vezes, se coloca de uma maneira em que a gente vai sentir medo. É medo do desconhecido, é medo de não saber o que vai acontecer. As pessoas têm medo, normal. Ninguém é pior porque tem medo, ninguém é não evoluído porque tem medo. O medo não é um componente antagônico à evolução pessoal. Muito pelo contrário, ao evoluir pessoalmente, é possível que você sinta mais medo em relação a alguns aspectos que sejam pertinentes até. O cara que é imaturo e que é irresponsável não tem medo de beber e sair dirigindo. A maturidade diz, não, eu tenho medo, eu não vou beber e sair dirigindo, isso vai fazer mal, né? Então a gente deve equilibrar isso em nós e controlar o medo e dominar. No caso da Luna, medo de avião. Bom, ela precisa voar. Ela sabe que o avião é seguro. Pode acontecer um acidente? Bom, pode acontecer um acidente de qualquer maneira, em qualquer veículo, né? Então é um medo equilibrado. Quando você começa a controlar, a domesticar o medo, você percebe que geralmente aqueles leões fugindo ali do lado não passavam de gatinhos com megafones. Bom dia, Flávio. Um bom dia, Inversos. Um bom dia a todos que nos ouvem nessa manhã. Mais um dia, mais uma semana começando, em alguns lugares chovendo, em alguns lugares fazendo calor, muito calor. Flávio, eu queria aproveitar, sempre deixo pro finalzinho, né?
Desculpa se meu áudio sai grande, porque eu também não... Eu tento diminuir o meu áudio, mas é que eu falo muito mesmo e o costume, né? Mas, veja só, ontem pela manhã eu acompanhei nas redes sociais, depois à noite nos noticiários, né? Esses dias eu tô ligado nos noticiários, acompanhando esse momento político, tal, sabe? A gente fica um pouco apreensivo, né, no que vai acontecer, tentando prever o que pode acontecer e tal. Então, a gente fica muito ligado nos noticiários. E aí, ontem aconteceu uma ação da Polícia Civil, acho que conjunto com a Polícia Militar. Eu não tenho a informação correta se foi assim, mas foi um decreto do prefeito João Dória, de São Paulo, que, segundo ele, né, ele iria acabar com a Cracolândia. Aquela rua que tem em São Paulo, né, onde muitos usuários dependentes químicos acabam vivendo na rua, e ali o índice de tráfico é muito grande também, e conhecida como Cracolândia. E aí então ele armou uma operação e a polícia entrou mesmo metendo bala, né, no sentido, na linguagem operacional da polícia, metendo bala ali nas pessoas que viviam ali, que estavam resistindo a não sair. Teve a prisão de muitos traficantes também, que viviam ali no local, tal. Algumas pessoas ficaram feridas, pessoas moradoras de rua, sem família, sem teto. E aí eu me lembrei daquela questão, daquele personagem do livro Duas Vidas do 13, né? Que muitas pessoas estão ali na Cracolândia, mas eles não nasceram drogados, eles não nasceram dependentes químicos, eles não nasceram mendigos, eles não nasceram aqueles seres que estão sendo. Muitos ali são pessoas que têm uma cultura, né, bem formada, são pessoas que têm uma família, são pessoas que têm uma história, e que por algum motivo essa história ficou para trás. E por alguma situação aquelas pessoas foram passar a viver ali. E o que me chamou a atenção foi a questão da falta de humanidade, de senso de humanismo, né, do prefeito João Dória. Porque eu concordo com ele que a Cracolândia tem que acabar, né? A gente não pode deixar existir um local como aquele em São Paulo e nos grandes centros do Brasil, que como existe. Mas da forma como foi feita a operação, foi uma forma desumana, na minha visão, uma forma desumana. Porque outras vezes já foram feitas também essas operações parecidas, mas expulsam eles, limpam ali aquele lugar e eles acabam migrando para outros lugares. Eu já tive a oportunidade de estar na Cracolândia, eu já fui na Cracolândia 2 vezes. Eu queria conhecer mesmo, ver de perto como é a realidade. É um lugar triste, é um lugar terrível. Tanto quando eu li o livro Duas Vidas, o local onde eu me via, o 13, caminhando com o Thales, era assim, na rua como a Cracolândia, né? Muito movimentada, cheia de mendigos, usuários de drogas. E como eu faço um trabalho com a questão da prevenção, da ressocialização, eu sei que a repressão, ela não é a forma de acabar com o índice de criminalidade e com o usuário. É necessário ter um tratamento, ter um olhar especial para essas pessoas que vivem nessa situação. Então eu passei o dia ontem pensando, né, como é que pode uma pessoa ter essa visão, não ter um olhar mais humano para aquela outra pessoa que vive numa situação daquela. Então eu queria só compartilhar esse meu pensamento. Eu não sei se todo mundo tem o mesmo pensamento que o meu, mas esse é o meu pensamento, né? Eu acredito que teria e tem outras formas do governo municipal, ainda mais São Paulo, acabar com a Cracolândia. Flávio, um bom dia para você. Desculpa mais uma vez, meu amigo, que o áudio ficou grande, mas eu vou tentar cada vez mais
quando eu mandar áudio, diminuir para você. Mas eu garanto que essa semana eu não mando mais áudio. Valeu pelo da semana toda. Um abraço, tá? Tchau, tchau. Ô, Tássio, obrigado. Imagina que não manda mais áudio. Manda sim, eu fico feliz quando você manda seus áudios aqui, tá bom? Meu querido, esse sistema como o nosso, né? Esse sistema político, esse sistema de forças como esse que nós vivemos, e de alguma maneira nós estamos falando sobre ele hoje aqui, e falando sempre, né? Ele precisa, entre os seus ingredientes, de alguns componentes como o bem e o mal, né? Eu não sei se você viu aquele vídeo que eu publiquei recentemente falando como controlar as massas, e nesse vídeo se detalha isso e fala inclusive sobre a necessidade da criação do mal. Se não houver o mal, o bem que eu finjo ser ou o bem que eu vendo não fará sentido. Para que esse bem faça sentido, eu preciso do mal. E outra coisa, para eu controlar as pessoas, e essa já é uma teoria antiga, já o Ortega y Gasset já falava sobre isso, no seu livro fala sobre massas, o homem massa, né? Mesmo Freud e outros. É necessário o símbolo do mal, é o mal que mobiliza as multidões, não é o bem. Se eu tentar juntar, como nós fazemos aqui, né, um grupo na Rádio Inverso, para a gente falar sobre reflexões, sobre coisas boas, sobre se enxergar, tal, a mobilização, o empenho, o envolvimento é um. Se amanhã eu começo a falar o seguinte, olha meus amigos, eu quero me abrir com vocês porque existe um grande mal, eu estou sendo perseguido, vão me matar, estou recebendo ameaças de morte, mas isso não vai me calar, continuarei falando a verdade, eles não vão me intimidar. Vai começar a vir gente. É isso aí, Flávio, eu te apoio, tal. O mal é necessário para quem quer massas, né? Então, eu acho que antes a gente tratar o jeito que a polícia fez, eu acho importante pensar em por que isso acontece, né? Por que uma Cracolândia existe? E, obviamente, o fim da Cracolândia em São Paulo não representa o fim daquelas pessoas e daquelas atitudes. Enquanto você falava, eu me lembrei de um post do meu amigo de rádio, Marcelo Barbour, de São Paulo, e o Barbour escreveu um texto aqui dizendo o seguinte, pessoal, olha, com o fim da Cracolândia, redobre a atenção na Santa Efigênia e arredores, perto do Minhocão, na Paulista com a doutora Arnaldo, em muitos lugares de São Paulo, tem muito mais gente fumando crack e roubando muito, né? É claro que isso vai se dissipar. Você ganha uma bandeira política, um argumento, agora a Cracolândia está limpa, como prometemos, mas não resolvemos o problema. E é bom que não resolvemos o problema, porque o mal precisa existir. Eu preciso de algo que justifique a mobilização da minha força policial, a cobrança de impostos e as minhas promessas, né? Então é uma reposição, é uma maquiagem, é uma mudança de focos. O problema não foi resolvido. O problema não é aquele lugar. Aquele lugar é a representação de um problema. Não estou dizendo com isso se deveriam ou não deveriam ter tirado as pessoas. Eu acho que deve se recuperar o lugar. Eu acho que também não pode se manter o negócio ali. Mas isso desacompanhado de medidas mais objetivas, né, se torna só uma propaganda, né? Como eu vou fazer para evitar que outras Cracolândias aconteçam? Como eu vou fazer para evitar que essas pessoas que saíram da Cracolândia não desenvolvam outras Cracolândias em outros lugares? Prender por um tempo resolve? É claro que não. O problema é muito mais estrutural, é muito mais humano, é muito mais educacional, de políticas que não envolvem necessariamente a política de segurança pública, mas políticas de saúde, políticas de educação, coisa que não dá voto, né? O que esses caras querem são bandeiras, são argumentos, são chamarizes para eleitores que, mobilizados, então agora alguém tomou uma atitude e votam. E por isso o mal é necessário. Não é interessante para os poderes públicos acabarem com o mal. Acabar com o bandido, acabar com a corrupção, não é interessante. É necessário que exista o mal, que exista o bandido, que exista a corrupção. Isso justifica um monte de coisas que a gente poderia enumerar aqui até amanhã. Então, eu vejo isso com preocupação, né? Essa continuação, as pessoas têm falado muito sobre política nova e política velha. Essa é a política de sempre, né? É você limpar aqui, ganhar uma bandeira e não resolver o problema.
O problema se resolve de uma maneira muito mais enraizada e muito mais trabalhosa e muito mais silenciosa, muitas vezes. Mas em época de polarização, em época de votos, em época de disputa eleitoral, quem é que quer, né? Enfim, um abraço, Tássio, e não se acanhe não, mande mensagens, inclusive amanhã eu quero mensagem tua. Obrigado pela sua mensagem. Mais uma aqui no nosso 51992469660. Deixa eu lembrar que eu não posso mais trazer agora as mensagens que chegarem, tá? Eu vou só compartilhar contigo as últimas pra gente encerrar. Deixa eu só ler um outro comentário da Deise Aur, que tem a ver com o que nós estamos falando. Ela manda uma frase aqui da Anne Bessan que diz o seguinte: a verdadeira força não reside na disputa e na oposição, mas reside todo-poderosa no amor e na paz interna. O que de alguma maneira, Deise, ilustra, né, isso que eu estava dizendo agora. Força e oposição, polarizações, bem contra o mal. É isso que faz as multidões caminharem. Mas essa força que você chama da força do amor ou força da consciência, que projeta luz sobre aquilo que está escondido, mas são bem poucos que querem, Deise. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os amigos Inverso. Passando para desejar uma ótima semana a todos, uma ótima segunda-feira. E estava aqui ouvindo vocês e vi uma imagem no Facebook de acho que uma líder religiosa. Ela tirou uma foto com alguns índios e colocou um comentário dizendo que ainda hoje existem mais de 100 tribos indígenas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, né? E acho que ela disse isso com uma intenção, e só que as pessoas, inclusive eu também, vi de uma forma diferente, né? E graças a Deus, né? Que bom que ainda existe tantas tribos sem conhecer o Evangelho, né? Que ainda estão em contato com sua natureza, com suas tradições, suas crenças mais selvagens, né? Mais completas naquilo que realmente se identifica, né? E aí queria agradecer também ao trabalho de vocês que nos ajuda a entrar em contato com essa parte selvagem, com essa parte em nós que muitas vezes a gente não para observar, mas que está ali, né, pedindo para ser olhada. E é isso aí, eu achei engraçado, quis compartilhar. E a intenção dela é em contraste ao que a gente percebeu. E acho interessante também esse trabalho de vocês, por isso que ele nos faz refletir, né, com a nossa essência mais selvagem, né? É isso aí, minha voz está um pouco lenta aqui, que eu estou tomando alguns medicamentos, um relaxante muscular que sobrecarreguei aí, a minha coluna deu uma crise. Mas estou aqui ligado. A gatinha Safira aqui tá dando um alô também. Valeu, meu amigo. Bom dia para todos aí, uma ótima semana. Grande abraço. Muito obrigado, Marlon. Nos manda a mensagem. Um abraço, Marlon. Muito obrigado. Você sabe que essa coisa do evangelho, tal, isso às vezes chega a mim, né? E eu sempre pergunto para essas pessoas assim: o que é evangelho, né, para você? Bom, a gente sabe que tecnicamente são os livros do Novo Testamento, da Bíblia, né, que contam a história de Jesus, tal, são os evangelhos. Por que eles são bons para você? Porque eles falam de Jesus. Tá, mas o que é falar de Jesus para você? Falar de Jesus todo mundo fala. A Igreja Universal fala de Jesus, a Igreja Católica também. A Igreja Batista fala de Jesus e a Assembleia de Deus também.
pelo menos nominalmente ali, Jesus, né? Entre no Facebook e vai ter 1 milhão de pessoas falando Jesus, Jesus te ama, Jesus, tal. Mas o que é Jesus? Falar de Jesus para você. Por que é bom falar de Jesus? Aí as pessoas vão dizer algumas, porque é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? São as letras, é o texto que está escrito ali, aquilo é a palavra de Deus. Porque nós sabemos que a Bíblia foi escrita por homens, né? Que viveram alguns séculos depois, algumas décadas depois da morte de Jesus. Esses homens então são absolutos? Não, Deus os inspirou. Só eles. Ou Deus inspira os índios, por exemplo. Só eles. Bom, então não há mais discussão. Não, Deus inspira. Então eu posso pensar que a palavra de Deus não se limita ao que está escrito lá. Não é? Não, é só o que está escrito lá. Mas o que diz lá que é a palavra de Deus? Não, está dizendo que nós devemos amar ao próximo, que nós devemos respeitar, que não sei o quê. Bom, então isso não é dito de muitas maneiras da vida, inclusive na linguagem dos índios. O que geralmente se defende e se chama de evangelho é uma cultura, ô Marlon. E logo quando os portugueses chegaram ao Brasil, já houve esse estupro, né, da cultura indígena para se colocar aquilo que se chamava de catequese, para se trazer a cultura, o olhar católico europeu para os índios, como se os índios fossem pecadores, né? Uma vez eu ouvi o Frei Beto falando um negócio legal. Ele contava uma experiência de padres espanhóis, ainda na época da colonização, que entraram no meio de uma tribo, né? E os índios tinham um ritual ali com, eu não me lembro, uma flauta. Era uma flauta que eles consideravam especial, tal. E os padres entraram lá e quebraram a flauta, e quebraram tudo, dizendo isso é idolatria, não sei o quê. E aí ele perguntava, essa mesma atitude dos padres, se fosse os índios que entrassem na Igreja Católica e quebrassem as santas, as esculturas todas, seria entendido como o quê? Né? Então, na realidade, isso que as pessoas falam, os índios não foram alcançados pelo Evangelho, na realidade estão dizendo, os índios não foram alcançados pela nossa cultura moral, pela nossa cultura religiosa, o que é um estupro. Por que é que não podem existir outras linguagens? A tua gatinha aí, né, que estava miando, a Safira, né? Isso não é uma manifestação genuína? Será que a sua gatinha tem que falar agora versículos do Evangelho ou da Bíblia, para que então isso possa ser considerado algo bom? Eu me recuso a limitar o meu entendimento a esse ponto. Essa era uma das cobranças que eu tinha há alguns anos. Isso não é Evangelho, isso não é... E é uma cultura, Eu posso chamar evangelho de evangelho, eu posso chamar evangelho do que eu quiser, eu posso não chamar de nada. E aí voltamos para aquilo que falávamos sobre espiritualidade, desde que esteja no caminho, né? Nas experiências cotidianas dos índios, dos africanos, dos brasileiros, dos europeus, dos asiáticos, não importa, da Safira ou do Charlie, que são os respectivos gatos dessa conversa. Sempre há manifestação. Eu começo a ver Deus brotando da terra. Outro dia eu falava sobre isso num vídeo. Alguém comentou ali que eu estava errado porque Deus não estava nas minhocas. Por que não? Por que essa presunção humana, heliocêntrica, de que Deus só está nos homens, porque os homens são a imagem e semelhança de Deus? Então tá mal de imagem e semelhança. Porque geralmente quando os homens entram é que estraga. O mundo viveu como viveu bilhões de anos. Há 200 mil anos os homens estão aqui e estamos estragando o planeta, né? Trazendo muitas coisas lindas e positivas, mas outras que expõem o planeta ao seu fim, à sua extinção, assim como muitas espécies, representando a nossa própria ambivalência. Em nós há coisas lindas e há coisas horríveis. Dá para a gente limitar a visão do mistério, do infinito, do todo, chamado na nossa cultura de Deus. Nisso, né? E ainda mais tentando impor que as outras culturas de alguma maneira absorvam e representam aquela cultura judaico-cristã, porque então, caso contrário, estão fora de Deus. Eu acho que está na hora da gente repensar o que nós entendemos por Deus, o que nós entendemos por espiritualidade, pelo que nós entendemos dos seres humanos, amor, enfim, está tudo muito confuso, né? Está tudo muito pequeno, está tudo muito maculado pela nossa presunção, pela nossa ideia
de que somos alguma coisa e sabemos alguma coisa. Não sabemos nada, a gente está aprendendo juntos, a gente está fazendo juntos, e eu acho que fica mais fácil quando a gente se abre para reconhecer que não sabemos, e então a gente, como crianças, param, observam, como parafraseando o Eduardo Marinho, né? Observam e absorvem, e então caminham. Que a gente esteja abertos para entender os profetas mendigos, os mestres crianças e animais, a palavra de Deus, onde jamais se imaginaria. Aliás, desconfie mesmo de todo mundo que vem na presunção de lhe dizer a palavra de Deus. Nem sempre será mal intencionado, obviamente, mas geralmente está enganado. Quando eu vendo a minha ideia, a minha cultura, o meu pensamento, anunciando que ali há a palavra de Deus, é porque ali há problemas. Eu sou alguém que fala sobre a palavra, defendo o reino de Deus. Cuidado. Geralmente há pequenamento ali. Reino de Deus não se descreve, não se qualifica, não se limita, não se retém a nada. Ninguém é dono disso, ninguém pode rotular isso com uma religião, uma crença, um pensamento. Você pode ser cristão e ter o reino de Deus, você pode ser ateu no reino de Deus sem saber que é, tanto faz. Pode ser índio, pode ser africano, pode ser mendigo, pode ser religioso. Às vezes acontece de religiosos também terem o reino de Deus, porque isso não se limita às nossas colorações culturais, mas aquilo que somos na vida, na experiência cotidiana, a cada segundo de ser humano, né? Eu comecei o encontro de hoje falando sobre os segundos que nos renovam, né? Nós nunca somos o mesmo, em cada segundo nós somos diferentes. Que a gente possa entender nesse movimento que o tempo nos proporciona, esse caminho em direção à casa, e talvez essa casa seja chamada de Deus. Um beijo. Você ouviu Mensagens que Chegam pela Manhã. Acompanhe as reprises às 15, 20 e 3 horas no horário de Brasília. Mensagens que Chegam pela Manhã. Rádio Inverso. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Muitos sentidos.